Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo eu vou te ensinar a como cadastrar insumos, composições e produtos dentro do composição de custos. Então, a primeira coisa, você vai abrir o arquivo, vai vir aqui, clicar em qualquer local aqui, tanto na escrita ou nesse ícone, para abrir o nosso menu. Depois você vai vir em itens e aqui você vai selecionar o que você quer cadastrar, insumo, composição ou produto. Vamos começar com um insumo então. E depois cadastrar novo. Na janela que se abre, você deve primeiro preencher o código que você quer que esse insumo tenha. Pode ser um código qualquer, pode ser alfanumérico, do jeito que você quiser. Ou se você não quiser que criar um código, pode apertar em criar código aleatório, que ele vai criar um código para você. Os códigos devem ser únicos, não podem se repetir, assim como a descrição. Para a descrição eu vou inserir aqui teste, então uma descrição livre, pode conter números também, é livre esse campo. Depois, qual que é a unidade de medida desse meu insumo base? Então, eu tenho que selecionar aqui alguma unidade de medida que eu queira, que é a unidade de medida de compra, na verdade. Então, digamos que eu esteja comprando isso em quilograma. Então, a cada 1 quilograma, quantidade de compra, a cada 1 quilograma, eu gasto R$10. Caso eu compre ele de 2 em 2 kg, eu colocaria aqui a cada 2 kg, ou seja, o preço de 2 kg, quanto que é? Qual que é o custo que eu tenho que pagar? Então seria aqui R$20, por exemplo. Então vou deixar aqui, voltar com 1 e 10. Então novamente, o custo para a compra de 1 kg da minha descrição aqui, teste, do meu insumo teste, é R$10. Você não precisa e você não deve, na verdade, inserir aqui o cifrão, o R ou o cifrão. Você não faça assim, apenas o número, ele já vai reconhecer como um valor. Você pode também botar vírgula, caso seja um valor quebrado, né, 10 e 20, por exemplo, você pode inserir aqui normalmente. Então, R$10 e vou registrar esse meu insumo. Ele me pergunta se eu quero registrar um insumo novo ou se não, é só esse que eu quero registrar. Eu vou registrar um outro sim. Então, o segundo insumo, novamente agora, código aleatório, eu vou chamar esse de teste B. Eu vou também comprar ele em quilograma, então vou escrever aqui quilograma. A cada 1 quilograma eu gasto R$15, por exemplo. Registrar. Quero registrar algum outro? Não. Então acabei de registrar 2 insumos. Vamos agora registrar uma composição. Então volto de novo aqui, composição, cadastrar novo. Ele me pede agora apenas um código e uma descrição. Então, qual que é o código dessa minha composição? Vou gerar aleatório aqui para ficar mais rápido. E a descrição aqui vai ser composição teste. Composição teste. Avançar, ele me abre uma segunda janela onde eu vou botar o que vai dentro dessa composição. O que gera essa composição. Então, eu posso, primeiro, qual que é o tipo de item que eu quero incluir dentro dessa minha composição? Pode ser uma outra composição ou pode ser um insumo base. Então, no caso de composição, ele vai me listar todas as composições que eu tenho em código e em descrição. Então, eu poderia, por exemplo, incluir aqui, dentro dessa composição, a outra composição chamada massa de bolo simples. Não é o caso aqui. O que eu quero é inserir um insumo base. Então, ele me lista todos os insumos base que eu tenho, aqui também. E eu vou inserir aquele que a gente acabou de criar aqui, o teste, quantidade 1. Note que agora eu posso alterar qual que é a unidade de medida de uso. Ou seja, embora eu compre o teste em quilogramas, eu posso utilizar ele em gramas. Ou, claro, em quilogramas também. Então, vou deixar aqui em gramas, ou em quilogramas, e vou utilizar 1 quilograma. Então, a mesma quantidade que eu compro é a que eu utilizo aqui. E vou adicionar. E também vou adicionar o nosso teste B. Já nesse caso aqui, eu vou botar 1.500 gramas, que seria 1,5 kg. E vou adicionar aqui na nossa composição. Outra coisa que eu poderia fazer era carregar uma composição já existente, ou seja, não incluir uma composição específica dentro de outra, mas carregar uma composição que é muito similar à composição que eu estou criando. Então eu posso vir aqui em carregar existente, ele me abre uma opção e eu seleciono composição ou produto. Como eu estou criando uma composição, eu não posso selecionar
os produtos. Então não é possível copiar a composição de um produto para dentro de uma composição. Vou dar OK, ele volta para mim em composições. Então eu poderia, por exemplo, pegar a massa de bolo cremoso, carregar, e ele vai carregar todos os itens que estão dentro da massa de bolo cremoso. Como eu disse, caso a gente tenha duas composições que sejam muito similares, a gente só tem que alterar uma coisa ou outra. Digamos então que essa minha composição, opa, errei, essa quantidade não é 1, essa quantidade deveria ser 2. Como é que eu faço para alterar essa quantidade? Eu seleciono o item que eu quero alterar a quantidade, venho em quantidade novamente, note que o item já carregou aqui em cima, o mesmo item que eu seleciono aqui embaixo, ele carrega lá em cima. Então, vem aqui em teste, a quantidade não é 1, a quantidade que eu quero na verdade é 2. Então marco 2, coloco de novo em adicionar, e ele troca aqui a quantidade para a quantidade que eu inseri. Ele não soma, ele troca a quantidade que estava anteriormente. Agora eu posso registrar para cadastrar essa composição e outra depois, ou então registrar e encerrar para cadastrar apenas essa. Então eu vou vir aqui em registrar e encerrar. Pronto, está registrada a minha composição. Agora vamos para um produto. Então, itens novamente, marcamos aqui produto, cadastrar novo. Ele me pede primeiro novamente o código, vou criar um código aleatório. A descrição vai ser produto teste. Agora eu tenho que inserir uma categoria. Então eu posso criar uma categoria qualquer, então insira um nome qualquer para criar uma nova categoria. Ou então eu posso buscar aqui as minhas categorias existentes. Então se eu clicar aqui, ele vai me listar aqui todas as categorias que eu tenho. No caso eu só tenho a categoria bolo. Não é essa que eu quero. Eu vou criar uma nova e vou escrever teste apenas. Aliás, categoria teste. Categoria teste. Pronto. E aqui eu tenho que inserir qual que é a margem de lucro que eu desejo para esse meu produto ou qual que é o preço de venda que eu desejo para esse meu produto. Eu ainda não sei o custo desse produto, então eu vou botar apenas uma margem de lucro para que ele calcule o meu preço automaticamente. Então digamos que a minha margem de lucro seja de 80. Eu não preciso botar o percentual, então eu boto apenas o número, como diz aqui embaixo. 100 equivale a 100%, então 80 equivale a 80%. Depois clico em avançar. Novamente ele me abre uma janela, a mesma janela que a gente tinha com a composição. Então eu devo inserir aqui qual que é o tipo de item que eu quero dentro do meu produto, ou também posso buscar carregar um existente. Nesse caso aqui, como é um produto, eu posso buscar uma composição ou também um produto pronto. Então eu vou carregar aqui, por exemplo, o meu bolo de cenoura. Vou carregar, ele me listou tudo aquilo que tem dentro do bolo de cenoura e eu vou colocar algumas coisas extras aqui. Então eu vou vir na minha composição aqui e vou procurar a minha composição teste que eu acabei de criar. E vou adicionar uma quantidade de 1 nesse meu produto teste. Pronto, registrar e encerrar. Já tenho o meu produto, minha composição e meu insumo cadastrado. Agora eu posso gerar minhas análises. Então, gerar uma análise simples aqui. Vou selecionar categoria base. Eu só tenho um código que eu acabei de criar. Quantidade 1, carregar os dados. E aqui eu tenho, então, o meu produto teste na análise simples. Se você tem interesse em adquirir esse arquivo ou conhecer um pouco melhor ele assistindo os nossos outros vídeos, ambos os links estão na descrição do vídeo. Até a próxima!